Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa, esse livro aqui que você consegue ali no banner do canal. Aqui no canal, se você escrever Manual do Trouxa Audiobook, você vai ter aí metade do meu livro de graça, tá? Eu fiz meio que uma live narrando o livro aí. Se você quiser o livro físico, clica no banner do canal. O que eu vou falar nesse vídeo, gente, é um conteúdo que vai te ajudar a não gastar tempo na internet com esse monte de conteúdo superficial que tem por aí. É um resumo, inclusive, do meu curso, tá? O meu curso ele foca em desenvolvimento pessoal, independente do propósito maior que você tiver de vida, e a gente vai discutir isso nesse vídeo, né? E as bases que eu vou usar, gente, são alguns estudos de biologia comportamental, psicologia evolucionista, neurociência, sociobiologia e antropologia no geral, tá? Então eu não dou a minha opinião aqui nos vídeos, né? Eu faço uma análise filosófica, seguindo a linha que eu chamo de neosimplismo, né? Que é a linha de pensamento filosófica que eu desenvolvi, que é para a gente analisar uma coisa fazendo uma dedução lógica que ela é a priori, ou seja, você vai usar só a sua lógica ali para tentar entender, chegar numa conclusão válida, e a gente usa, né, o conhecimento empírico através de uma análise multidisciplinar, usando essas áreas do conhecimento. Então a gente combina as duas coisas aqui. É como se eu fizesse uma análise mais racionalista e uma análise mais empirista. Então a gente vai combinar o a priori e a posteriori, tá? Por que eu faço essa introdução? Porque isso aqui já é um diferencial do conteúdo que vocês têm aí na internet. Normalmente as pessoas falam, eu penso que, na minha opinião, né? E uma opinião, gente, é simplesmente uma conclusão sem premissas. É você falar a impressão que você tem sobre algo. Então é muito tranquilo, né, para eu falar desses assuntos, porque eu não vou numa dedução enviesada, direita, esquerda. Não, é só para vocês entenderem o que acontece. Então, o neosimplismo ele vai na direção de você descobrir o que é aquela coisa. Então, você faz uma análise objetiva, sem colocar aquela coisa como bom, mal, certo e errado. Depois você entende o como aquilo funciona, né? E assim, respondendo a pergunta por que é desse jeito? O que fez aquela coisa ser desse jeito? Então, o que, por que e o como, né? Ele vai responder a pergunta, tá, eu tenho conhecimento, e agora como que eu uso isso de maneira prática, né? Então, o que a gente vai concluir nesse vídeo é como você vai encontrar o seu próprio propósito aí. Você vai analisar, fazer uma autoanálise. Em que momento do meu desenvolvimento aí, dentro dessa visão, eu tô? E a visão geral que a gente vai falar aqui é de mate selection ou sexual selection, que basicamente seria seleção sexual ou seleção de parceiros, tá? Eu já falei disso em vários vídeos, então se você tem o interesse em se aprofundar, né, nesse assunto, você pode estudar essas áreas que eu falei. Você quer mais conteúdo aqui sobre isso, você vai na playlist macho e fêmea e na playlist beta para alfa, tá? Eu vou deixar recomendações de livros e de estudos no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? Se você quer mais recomendações, vai lá no meu Instagram, tem uma playlist que chama Sedução. Ali eu coloco um monte de conteúdo nos stories, tá? Tá num dos destaques lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês. Então vamos lá. Casar ou comprar uma bicicleta, né? Vocês já ouviram essa história, gente? Então isso vem do popular aí, né? De você viajar o mundo, ter várias experiências ou sossegar, sabe? Vou amarrar meu burro aqui, vou ficar de boa, vou arrumar uma esposa, começar uma família, tá? Então, o que vocês têm que entender? A gente tem aí uma análise feita pelo Abraham Maslow lá, né? Ele começou nos anos 40 e lançou nos anos 60, 70 um material dele que ele tentou fazer uma hierarquia das necessidades humanas, que era o que a gente precisa, qual que é o sentido da vida. Então a primeira coisa que você vai entender estudando filosofia é que assim, você pode, né, ter várias interpretações de uma mesma coisa, várias, mas existe aquela coisa em si
que não depende da sua interpretação. Então, quando você analisa as coisas falando que ela é boa, que ela é má, que ela é certa ou que ela é errado, homem ser promíscuo é bom ou é mal, mulher ser promíscua é bom ou mal, você já está colocando o juízo de valor. E eu vou te dar um pequeno spoiler. Aquilo que a gente costuma definir como bom ou como certo, né? O bom ou mal mais naquela visão moral do senso comum, o certo e errado vai entrar em ética. Significa bom e certo, a gente tende a classificar algo que potencializa a nossa existência, ou seja, aumenta as nossas chances de continuidade genética, que é um impulso que é comum em todo organismo vivo. O que normalmente a gente classifica como errado ou como mal é algo que potencializa a nossa extinção. Dentro da natureza, você vai ter relações predatórias, um organismo vivo consumindo o outro, assim, de maneira imediata. Pensa num predador consumindo a presa, tá? Relações parasitárias, que é quando esse consumo ele é feito bem devagarzinho, tá? E relações mutualistas. Inclusive, saiu um artigo não tão... É bem recente aí sobre o altruísmo recíproco, que seria uma relação mutualista, quando um organismo vivo troca com o outro. Esse entendimento aqui ele é importante para você descobrir que tipo de pessoa você coloca na sua vida, você deixa na sua vida. Vai ter homem, vai ter mulher que vai se relacionar com o outro aí numa relação predatória. Você está falando de um relacionamento abusivo, né? Que a pessoa vai drenando o outro ali. Muito comum. Você vai ter relações que são predatórias, que a outra pessoa é como se fosse uma mera fonte de recursos, né? Aquela pessoa que é como se a pessoa fosse simplesmente a fonte ali e não recebesse nada em troca. Isso é uma relação parasitária. E relações mutualistas é quando ambos ali, né, recebem algo em troca. Então você dá uma coisa e recebe outra. O que você precisa entender? Cabeça de homem e cabeça de mulher não funciona da mesma maneira. Isso não tem nada a ver com a parte de legislação, a parte de ética, de direitos, né? Direitos, uma sociedade ética, ela entra numa relação mutualista, tá? E a primeira regra universalizável aí que você tem que entender é que é sempre errado você iniciar agressão, iniciar violência contra indivíduos pacíficos, tá? Então isso já está na playlist de filosofia e política, tá? Só para não me estender. Então, qual que é o impulso que está em todos os organismos vivos? Você fazer cópia dos próprios genes. Dentro desses três tipos de manifestação, né, predatória, parasitária e mutualista, você ainda vai ter especificamente na questão de seleção sexual, né, essa dinâmica de macho e fêmea buscando aí as melhores formas de reproduzir. E tem um negócio na natureza que a gente chama de fitness, que não tem a ver aí com assim aparência física, de exercício físico, né, de vida fitness. O fitness seria assim o quão benéfico em termos de continuidade genética, de adaptação e sobrevivência, né, esse comportamento, a situação é. E aí você vai ter um outro termo de biologia evolutiva aí, que você vai falar o trade-off, seria quando você pesa na balança o esforço e a recompensa daquilo. Então, trade-off, quando a gente fala aqui, compensa eu fazer esse investimento porque o que eu vou receber em troca vai ser tão bom quanto ou melhor do que o que eu estou investindo, tá? Então, pensa assim, um exemplo bem superficial, através de uma seleção natural aí, você tem, por exemplo, pavões que ele tem aquelas penas espalhafatosas, né? Isso bugou um pouquinho o Darwin, porque ele pensou, cara, qual que é a vantagem aí do pavão ter esse monte de cor? Porque parece que está pintando um alvo ali, né? Os pavões que não tinham esse tipo de característica, você pode pensar, haha, é mais difícil para um predador de pavão achar o pavão ali que não tem aquele monte de pena. Só que as penas brilhantes, majestosas aí, são bons indicadores de saúde, ou seja, o organismo vivo ele está tão saudável que ele pode gastar energia fazendo esse monte de pena. Então, apesar de ser fácil de um predador achar o pavão ali, os pavões que tinham essas características eram pré-selecionados por fêmeas por ter esse indicador de saúde. Então eles faziam várias cópias dos genes dele. E aí o que você precisa entender? Dois impulsos que entram aí nessa seleção sexual. O impulso de espécie de torneio é aquela que 5% dos machos têm acesso a 95% das fêmeas. Aí eu falei 85 no vídeo, mas estava errado, é 95, tá?
gorilas, elefantes marinhos, né, pavões, né, leões, entre outros tipos de animais. E assim, espécie de torneio porque eles brigam muito. Quando estão nessa competição de parceiro, tem muita violência. Babuíno, por exemplo. E a gente tem o impulso de espécies de vínculo parental, que são aqueles tipos de animais que eles criam, né, uma parceria de vida para cuidar dos filhotes. Eles cuidam dos filhotes juntos. E na espécie de torneio não, o animal, o macho ali, ele só contribui com o esperma. Então, você precisa entender o que gera essa distinção de comportamento é uma escassez que vem do ambiente externo. Então, se tiver muita abundância ali, tem muito recurso para todo mundo, há uma tendência a isso gerar, né, vínculos mais para o lado de espécie de torneio. Quando há muita escassez, ou seja, você tem que ficar ali competindo por recursos, tende-se, né, a gerar espécies de torneio, que é a distinção, por exemplo, de chimpanzé e bonobo, né, a partir da formação lá do Rio do Congo, que separou o ancestral comum deles e posteriormente, através de vários e vários processos evolutivos, não é igual Pokémon, tá? Demora muitos e muitos anos aí, milhares de anos, formou essa distinção, tá? Porque você precisa entender isso. A metade do vídeo é só para você entender o geral. Agora a gente vai entrar aqui na parte de humanos. Humanos estão no meio, porque o nosso ancestral se espalhou por tudo quanto é lugar. Então você vai ter arranjos extremamente patriarcais aí, né? Pensa, por exemplo, no Oriente Médio, que é um patriarcado, assim, que assim... E não tô falando patriarcado em termos de juízo de valor, tá? É que é um impulso muito mais de espécie de torneio, de ter uma dominância maior ali do macho, de ser extremamente violento, né? E se você não tiver muito recurso aí, né, você não consegue efetivamente ali se reproduzir. E é lógico, no caso de humanos, a gente tem outras coisas que vão sendo desenvolvidas aí por causa que o nosso córtex se desenvolveu mais que esses outros primatas, né? Então a gente vai ter moral, ética, religião, né? Alguns dogmas comportamentais aí que aparecem, né? Que é para ser um incentivo de um comportamento e inibição de outro. O casamento ele surge a partir daí. É um arranjo vantajoso no sentido de você dificultar, né? Dificultar, não quer dizer que resolve o problema. Mas para o homem ele meio que garante uma certa exclusividade no acesso sexual com aquela fêmea. Com a fêmea garante um certo acesso ao recurso desse macho. Percebe onde eu quero chegar, gente? Para a natureza isso é um fenômeno amoral. Não tem certo, errado, bom ou mal para a natureza. Só que assim, as imposições biológicas primitivas que a gente tem refletem até hoje, porque a gente continua tendo as mesmas necessidades. Pegaram aquelas necessidades lá que o Maslow fez na análise dele, né? E fizeram, né, uma atualização daquilo, com base nos estudos que a gente tem. Se você olhar esse estudo aí, tá bem completinho, vou deixar para você também. Então, ó, o básico da pirâmide é você ter as suas necessidades básicas de defecar, comer, dormir, beber água, né? Saciadas. Depois você tem a parte de segurança, de autopreservação, de manter os seus recursos, né? Depois você vai ter a parte ali de interação social. Nós somos uma espécie que se reproduz de maneira sexuada, então é extremamente importante que a gente seja aceito por um grupo. Aumenta nossas chances de sobrevivência. Dentro desse grupo você vai querer desenvolver alguma coisa a mais para que você tenha um destaque, ou seja, se diferencie de outros. Você não quer perder a sua individualidade, porque isso vai te garantir acesso a mais recursos escassos. No caso dos homens, acesso a mais fêmeas. Então você vai ter mais opções ali. Depois disso, né, aí o Maslow colocava ali plenitude existencial, que eles destrincharam isso de maneira mais objetiva, que vai colocar ali, né, você ter aquisição de parceiros, ou seja, homens e mulheres aí conseguindo um parceiro de alto valor. O que é um parceiro de alto valor? É alguém que tem genes bons, ou seja, que se você quiser ter um filho ou filhos com essa pessoa, né, ela tem genes bons, ou seja, indicadores ali de saúde, que vai entrar, né, beleza, entre outras características, tá? Porque não é só o que a gente costuma achar belo, né? São indicadores de saúde, então dentes brancos, uma pele mais hidratada, cabelo saudável, hidratado também, né? Entre outras coisas que vai até assim de você não demonstrar
né, que você está doente, então uma pele mais sem úlceras, por exemplo, entre outras coisas, tá? E assim, o buraco vai ficando tão fundo, gente, que você vai perceber que você tem indicadores de inteligência, vai ser tão relevante quanto os indicadores de beleza, porque beleza é igual a saúde, inteligência é igual a saúde também. Então, você vai indicar que os seus filhotes vão ter essas ferramentas aí, né, que são essenciais para aumentar as chances de sobrevivência. Então, dentro desse impulso de espécie de torneios e vínculo parental, a dinâmica dos humanos ela vai variar muito com o quão escasso vai ser parceiros de qualidade para você. Isso envolve bastante faixa etária de homem e de mulher, porque um homem de 20 anos, né, ele vai estar competindo com os caras de 25, com os caras de 30, com os caras de 40, assim, na busca por fêmeas. Então, é muito mais difícil para um cara de 20 conseguir uma mina, às vezes, de 20, 25, por quê? O fato da gravidez acontecer dentro do corpo da fêmea, né, é muito custoso para ela. Ou seja, o bebê vai estar consumindo recursos dela e no impulso de espécie de torneio, o macho só contribui com o esperma. Então, aquela mulher que ela vai naquele macho lá, que seria o famoso Chad aí da internet, né? O cara que é muito bonito, muito forte, muito alto, ele tem todas as características de espécie de torneio. Porém, se o cara muito alto, muito bonito, que tem assim um destaque nesse sentido, ele causa uma primeira impressão excelente. Então ele tem um acesso a muitas fêmeas ali. Ele vai ter muito menos chance de ser monogâmico, porque a monogamia ela tem uma relação direta com a escassez e com o fato da fêmea sempre saber que o bebê é dela, mas o macho não. O pai ele nunca tem 100% de certeza que o filho é dele, porque o filho acontece dentro do corpo da fêmea. Então você vai perceber que o jeito que a gente busca os arranjos, né, é sempre um comportamento que ele começou lá atrás por causa de alguma dificuldade que a gente enfrentou e o nosso ancestral comum se adaptou para conseguir passar por essa dificuldade. Então, o fato de existirem, né, pessoas que não têm vontade de casar e ter filho, não quer dizer que essa pessoa seja irresponsável ou imatura. Faz parte de um mecanismo natural de equilíbrio, gente. Vai depender muito da abundância de coisas. E não só, né, da abundância de coisas. Dentro da natureza, não é todo mundo que tem o impulso de casar, ter filhos, se reproduzir. Por quê? Porque tem outras coisas que são tão benéficas quanto para a continuidade genética do grupo, às vezes até do próprio indivíduo. Então você tem exemplos clássicos aí de pessoas que se isolam às vezes e trazem algo assim grandioso no sentido de extremamente potencializador da existência das pessoas. Pensa no, se eu não me engano, foi o Isaac Newton que ficou trancado lá sei lá quanto tempo e aí inventou o cálculo. Não sei se foi num período aí que estava tendo alguma pandemia, o cara se trancou, se isolou de tudo, ficou lá e pum, né? Inventou o cálculo, por exemplo. Então, você tem outros exemplos de pessoas que tendem, né, a ser mais isoladas, às vezes elas não têm tanta vontade de estar no meio do grupo, né, são mais caseiras, né, e aí elas são mais introvertidas, mas extremamente focadas em algum outro propósito de vida, tá? Essas pessoas aí, elas podem entrar numa categoria de organismo vivo, mas entenda que isso é mutável, tá? Não quer dizer que você é desse jeito, você vai ser para sempre desse jeito. Você é um organismo aberto à mudança. Então existem pessoas que ela não vai querer ter filho e ela vai às vezes cuidar dos sobrinhos dela, ou ela vai favorecer que outras pessoas façam isso. Só que também existe gente que o propósito de vida da pessoa, a coisa mais grandiosa que pode acontecer para ela, é arrumar um parceiro e formar uma família. Por isso que a família ela é tão valorizada, tem todo um conceito que ela é sagrada e tal, assim como falam que a vida humana é sagrada. Vocês percebem que nossas crenças, nossos dogmas, religiosos ou não, nossos tabus, eles vão nessa direção de um comportamento que pode aumentar nossas chances do indivíduo ou do grupo aí de continuidade genética ou evitar a nossa extinção. Então, não, o cara que está feliz em estar solteiro, ele não é um imaturo irresponsável. Ele pode ser, mas não é só por isso. E o cara que quer ter família, filhos, que sonha com isso, ele não é um gadão. Não. Ele também pode ser, mas não por isso. Dentro de todos esses arranjos, gente, vai ter essas variantes que eu falei, né?
de relação predatória, mutualista, parasitária, de espécie de torneio versus espécies de vínculo parental. Então, nesse sentido, todo esse conteúdo que você vê aí mais comum na internet, de Blue Pill, Black Pill, Red Pill, né, de feministas extremas ou de pessoas de conservadores extremos que, sabe, que fica... Normalmente elas não analisam o fenômeno de maneira objetiva como a gente está fazendo aqui. Agora, dica prática para você que está perdido com tudo isso. Você é um homem, aí com 20 anos... Dificilmente você vai conseguir arrumar uma namorada com 20 anos muito bela, muito gata, porque essa menina, ela tem muito cara no pé. Então você vai estar competindo com caras de 25, 30, que às vezes já tem grana, já tem uma formação superior, né, já tem mais experiência de vida, já moram sozinho, tem carro, então o cara tem muito mais coisa que oferecer para você. Os caras de 30 aí que estão se desenvolvendo, né? Às vezes o cara que busca uma coisa mais séria, tal, ele não vai conseguir, né? Se ele não tiver aquelas características que as pessoas que buscam um tipo de parceiro assim querem. Então, se tá te incomodando a sua vida aí de solteiro, né? Você não sabe muito o que fazer, você vai ter que entender o que você tem para oferecer para aquela pessoa que você quer agradar, que você quer aí na sua vida. E se você tem uma repulsa de imaginar aí você ser um pai, ter filhos, né, ou ser mãe, coisa do tipo, entenda de onde que está vindo isso, né? Pode ser às vezes um mecanismo de defesa seu, ou pode ser simplesmente que você tenha outras prioridades no momento, outras aptidões, que talvez lá na frente você até mude, mas nesse momento da sua vida você precisa se desenvolver. Isso está dentro do estudo que eu falei, gente. De você primeiro se desenvolve para ter algo para oferecer, depois você se preocupa com isso. De maneira prática, ó, você, cara aí de 20 anos, vai ganhar uma grana, vai estudar várias coisas, viaja o mundo, conheça muitas pessoas diferentes, porque aí você vai ter história para contar, você vai ter experiências de vida aí, tá? Não se preocupa agora, nesse momento da sua vida, com isso. Então, as mulheres, vocês precisam entender o seguinte, ó. A necessidade que às vezes a mulher tem, né? De buscar uma maior segurança. Às vezes a mulher fala, eu quero um cara com mais grana que eu, né? Com status. É porque, assim, são indicadores que uma vez que você engravide desse cara, ele não vai te abandonar, ele vai ficar ali cuidar de você e dos seus filhos, né? Porque a mulher fica mais vulnerável nesse tipo de situação. Então, ó, tem muito conteúdo nessa playlist aqui. Isso é só uma introdução, gente, no cenário geral. O que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que nosso comportamento, ele não é criado, ele é só manifestado pela gente. Isso é simplesmente um robô biológico que funciona dentro de um mecanismo de equilíbrio e olha, dependendo do que você quer aí para sua vida, você vai ter que se desenvolver muito, porque o propósito final de tudo isso é que o organismo vivo que surja desse tipo de interação aí de casamento, filho, tenha muitas chances de sobrevivência. E para a pessoa que não sente vontade de ter esse tipo de relação na vida, tá tudo bem. Só que você vai sentir um desconforto e aí o que você vai fazer? Direciona esse desconforto para alguma área da sua vida. Se você não consegue fazer isso sozinho, clica ali no conteúdo do meu curso. Você tem 7 dias para você testar. Se você não gostar do conteúdo, você pode pegar o seu dinheiro de volta, não tem problema. Mas tem todo um plano de desenvolvimento que você pode fazer que vai te ajudar a entender, né, nossa dor e nosso tédio e nossa felicidade dessa maneira objetiva, tá? Então espero que esse vídeo tenha sido uma luz aí para você. Bons estudos. Beijo do trouxa.